Bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no Pode Crer na Bíblia. Hoje o nosso foco é Êxodo capítulo 3. Um momento assim chave, né? Onde Moisés tem aquele encontro marcante com Deus na sarça ardente e recebe seu chamado. Vamos mergulhar juntos nesse texto bíblico para tentar entender a mensagem de Deus e o que isso tudo significa para a nossa fé hoje. A grande pergunta que fica é: como é que Deus se revela? E como ele chama pessoas comuns, como nós, para tarefas que parecem gigantescas? Bom, a cena começa com Moisés lá no deserto de Midian. Ele está cuidando do rebanho do sogro, Jetro, e chega perto do Monte Horebe, o monte de Deus. E ali acontece algo inesperado. A Bíblia descreve assim, olha só, em Êxodo capítulo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Impressionante, né? Uma sarça pegando fogo, mas sem virar cinza. Exato. E, claro, Moisés, como qualquer um, fica curioso. Ele pensa, preciso ver isso de perto. E quando ele se aproxima, Deus o chama. Pelo nome, de dentro da sarça. Um chamado direto, pessoal. E vem logo uma instrução, né? Bem específica, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 5. E disse, não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Essa questão de tirar os sapatos, isso é muito simbólico, né? É um gesto de reverência, de respeito profundo. A santidade ali não é, digamos, do chão em si, da geografia. Vem da presença de Deus. É a presença dele que torna aquele momento e lugar sagrados. Verdade. Reconhecer quem está ali. E logo depois dessa ordem, Deus se identifica. É forte o que ele diz em Êxodo capítulo 3, versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha a conexão. Ele não é um Deus desconhecido, é o Deus da história, da aliança com os patriarcas. Faz todo sentido Moisés sentir esse temor, essa reverência e cobrir o rosto, totalmente. E aquele símbolo da sarça que queimava sem se consumir. O que a gente pode tirar daí? Isso é muito rico. Pode simbolizar, por exemplo, a natureza de Deus. Eterno, autossuficiente, sua presença é pura, poderosa, mas ela não destrói o instrumento que ele usa, como Moisés ali. É uma presença que purifica, ilumina, mas preserva. Interessante essa perspectiva. Bom, depois dessa introdução impactante, Deus vai direto ao ponto. Ele mostra que conhece a situação do povo dele. Vamos ler Êxodo capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, ou seja, os feitores, né? Porque conheci as suas dores. Percebe a intensidade. Deus viu, ouviu, conheceu. Não é uma observação distante, é um conhecimento íntimo do sofrimento. Isso leva à ação. Deus não fica só olhando. De forma alguma. Nos versículos 8 e 9 ele já declara, eu desci para livrá-los. Ele tem um plano, tirar o povo do Egito e levar para uma terra boa. E aí que entra Moisés. Versículo 10, a missão. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E a reação de Moisés é tão humana, tão parecida com as nossas às vezes, né? No versículo 11 ele manda, quem sou eu para ir a Faraó, para tirar Israel do Egito? É insegurança falando alto. Totalmente compreensível diante da magnitude da tarefa. Mas a resposta de Deus é o ponto central. Êxodo capítulo 3, versículo 12. E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A garantia não está na capacidade de Moisés, não mesmo. Está na promessa da presença divina. Eu estarei com você. Essa é a base de toda a vocação que vem de Deus. Não é sobre quem somos, mas sobre quem está conosco. Moisés ainda tem uma dúvida prática. No versículo 13, ele pensa, ok, chego lá e digo, Deus me enviou.
Mas eles vão perguntar: qual é o nome dele? O que eu respondo? Uma pergunta crucial. E a resposta é um dos momentos mais profundos da Bíblia. Êxodo capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou. Uau, que nome! É muito mais que um nome, né? Em hebraico, YHWH. É uma afirmação de existência própria, de presença ativa e constante. É Deus dizendo: eu sou aquele que existe por si mesmo, aquele que é fiel, aquele que tem poder para cumprir o que promete. E ele reforça isso no versículo 15, ligando esse nome eterno à história, aos patriarcos. Vamos ler o Êxodo capítulo 3, versículo 15? E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. É o mesmo Deus, fiel através dos tempos. Que segurança isso deve ter trazido. Bom, aí Deus dá as instruções práticas para Moisés, reunir os anciãos de Israel, anunciar essa promessa de libertação e a ida para a terra prometida, como diz Êxodo capítulo 3, versículo 17. Portanto, eu disse: far-vos subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, para uma terra que mana leite e mel. E Deus já adianta, né? Ele sabe que Faraó não vai facilitar. Lá no versículo 19, ele diz que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser por mão forte. Exato. Mas Deus também garante sua intervenção. No versículo 20, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele, depois vos deixará ir. E tem aquele detalhe final, nos versículos 21 e 22, sobre a saída do Egito. Deus diz que eles não sairão de mãos vazias. Êxodo capítulo 3, versículo 22, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Isso às vezes gera dúvidas, né? Como interpretar esse despojar? Muitos entendem como uma forma de justiça retributiva. Uma compensação, ainda que pequena, por séculos de trabalho escravo não pago. Deus provendo para o seu povo na saída. Faz sentido. Olhando para o capítulo todo, então, a gente vê um Deus que é santo, que se revela de um jeito impressionante, um Deus que se importa profundamente com o sofrimento. Sim. E que chama alguém que se sente totalmente incapaz, revela seu nome como garantia de presença e poder e traça um plano claro de libertação. A resposta para a nossa pergunta inicial parece ser: Deus usa o improvável sim, mas a capacitação vem dele, do eu sou. E fica a reflexão para nós, né? Onde estão as nossas sarças ardentes hoje? Aqueles momentos, talvez no meio da rotina, onde Deus tenta chamar nossa atenção. Como a gente pode desenvolver essa sensibilidade para perceber a terra santa da presença dele e ouvir o chamado, mesmo com nossas inseguranças, como as de Moisés? Onde fica o nosso Monte Horebe, pessoal? É uma ótima pergunta. E uma forma de cultivar essa conexão é, sem dúvida, estar em contato diário com a palavra. Por isso, reforçamos o convite para o projeto Reavivados por Sua Palavra. Ler um capítulo da Bíblia por dia. É um caminho para esse encontro pessoal com o Eu Sou. E por falar em caminho, no próximo capítulo, Êxodo 4, a história continua. A conversa de Deus com Moisés segue, e vamos ver os sinais que Deus dá e como ele lida com as outras desculpas, objeções de Moisés. Vale a pena conferir. Gostou dessa nossa conversa sobre Êxodo 3? Então ajude a gente. Curta este vídeo, compartilhe com mais gente que ama estudar a Bíblia e, claro, se ainda não fez isso, inscreva-se aqui no Pode Crer na Bíblia para não perder nenhum estudo. Acompanhe o Reavivados por Sua Palavra e fortaleça sua fé a cada dia. Sua participação é muito importante para nós. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.